estranhas sobre Cleópatra que você não sabia até agora, né? Porque eu tô aqui pra te falar. Era perigoso, inclusive, estar próximo dessa mulher, porque ela simplesmente dois dos seus irmãos. Tá bom pra você? Eu acho que não, né? Então continuando o vídeo que vai ter muita coisa bizarra pra eu contar pra você. Rocha, você tá no canal Loucuras da História, o canal no qual você vai encontrar muita fofoca de gente. E hoje iremos falar dela, Dona Cleo pros íntimos Cleópatra, uma das figuras mais conhecidas da história. Tem muita coisa que envolve Dona Cleópatra, como a sua sensualidade, a sua beleza, mas não era só isso não, tá? Não era só isso que era muito importante não. Normalmente nós atrelamos, né, e por muito tempo atrelamos a imagem de Cleópatra à nossa querida Elizabeth Taylor, maravilhosa também, né? Mas não tem nada a ver com uma mulher que era grega, de origem grega e que morava no Egito. Antes de eu contar outras coisas, vamos falar um pouquinho sobre como era Cleópatra. Cleópatra era de uma dinastia ptolomaica que veio lá do querido Ptolomeu, que ele era colega assim, ó, de Alexandre o Grande. Quando conquistaram o Egito, parte do território de Alexandria ficou para ele. Sendo assim, vários Ptolomeus da vida foram assumindo o governo do Egito. Quando Cleópatra ali tem uma certa idade, está na hora dela casar, e ela casa com o irmão. Assim. Casar em família nessa dinastia era algo completamente comum. Não só como comum, como esperado também, porque eles queriam manter o sangue puro. Então, por isso, quando questionamos a respeito da cor de Cleópatra, nós devemos falar a respeito disso. Tá, mas por que ficar falando de cor, de figura histórica? Isso nem é importante. É importante sim, tá? Assim como questionamos a respeito da cor de Jesus, que fizeram ele todo europeizado, e sabemos que ele não é, até porque ele era do Oriente, do Oriente Médio, obviamente ele não era europeu, né? Falamos também da Dona Cleópatra. Por muito tempo colocou a imagem dela ligada a Elizabeth Taylor, né? Pós o filme, claro. E depois de um tempo começaram a falar a respeito dela ser negra, ou ela ter uma cor mais egípcia, né? Naquela etnia egípcia mesmo. Obviamente, não sabemos exatamente como é a cor de Cleópatra, mas sabemos que ela, por ter origem grega e a família entre si ter casamentos, irem reproduzindo, se manteve grande parte do fenótipo grego, certo? Então, muito provavelmente ela era branca, mas a parte grega, entretanto, a respeito do sol, até a própria cultura era egípcia. Ela foi a primeira da sua dinastia, uma das primeiras da sua dinastia a falar egípcio, a ir atrás da cultura egípcia, a ir atrás dos costumes e realmente se entrelaçar com aquela cultura. Então, a única imagem que nós temos, assim, que é de Cleópatra é em uma moedinha. Uma moedinha é o que se tem dela, dá pra ver um pouco do fenótipo dela, de como era, mas é só aquilo. Muitas pessoas falam, inclusive, que de acordo com essa moedinha, ela não era bonita, como se pensava, né? Pra mim, beleza é subjetivo, né? Mas uma galera fala que ela não era bonita e que, na verdade, outra coisa conquistava os caras. Na verdade, era, ó, a sua sabedoria, a sua inteligência. Ela era uma exímia matemática, uma exímia quando a questão é cosméticos, ela adorava cosméticos, a astronomia também, línguas, ela falava mais de 7 línguas, oratória, persuasão, tudo isso fazia parte das habilidades de Cleópatra, o que fazia com que ela realmente fosse sedutora, né? Porque ela sabia utilizar o que ela tinha ao redor ao seu favor. Só que ela não era simplesmente sedutora, mas também sedutora, porque ela era uma exímia estrategista, uma mulher que olhava ao todo e conseguia sim o que ela queria. Quando ela tem o primeiro casamento com o seu irmão, ela acaba por fazer uma emboscada ali, que um dia eu posso falar toda a história pra vocês, mas não é o caso, no qual ela é meio que expulsa do Egito ali. E o irmão dela fica lá com uns 12, 13 anos, ele fica governando o Egito. O tal do Júlio César tá enfrentando uma patifaria lá em Roma, né, com Pompeu e tudo mais. Quando ele chega no Egito pra pedir
auxílio, e na verdade nem auxílio, né? O próprio governante, o marido de Cleópatra, chama ele pra ir lá, ele oferece na bandeja, segundo a história, a cabeça de Pompeu, o inimigo de Júlio César, e pedindo para que Júlio César lutasse ao lado desse governante egípcio para conquistar e para acabar com guerra, conquistar coisa, enfim. E aí o Júlio César fica pé da vida e fala que não vai entrar na guerra porque, apesar dele ser inimigo de Pompeu, é aquilo, né? Ou ele queria matar com as próprias mãos, ou ele via Pompeu como uma pessoa que era igual, sendo assim, outro não deveria tocar. Enfim, isso a gente nunca vai saber explicitamente. Então, o Júlio César, ele fica lá no Egito, meio que parado. Aí a Cleópatra, atenção, olha a estratégia. Ela sabe que Júlio César tá lá, ela fala, vou conquistar esse homem, vou fazer tudo acontecer pra mim. E aí ela chega enrolada em um tapete, escondida, para falar para Júlio César ajudar ali na situação toda. Ele vai, cai nos encantos, ele ajuda. Tanto que, acontece mil trelelês e o irmão de Cleópatra, Cleópatra tem uma relação ali com Júlio César, engravida do Cesarião. Ele nunca é assumido por Júlio César, enfim. Mas ela tem uma relação ali com ele. O impacto de Cleópatra era tanto que muitos egípcios diziam que ela era a deusa Ísis encarnada, em carne e osso. Isso se espalhou também lá em Roma, apesar de não ser a mesma mitologia que eles utilizavam, tinha sim uma questão de uma influência gigantesca que Cleópatra teve sim em Roma. Júlio César ficou tão assim, amo Cleópatra, apesar de não ter assumido ela diretamente, que ele chegou a construir uma estátua enorme de Dona Cleópatra lá em Roma. Mas é aquilo, né? Pós a morte dele, ela mantinha relação com ele, mas assim, o filho deles não foi assim assumido, né? Então, o coitado não pegou nenhum governo ali em Roma, se ferrou. Ela voltou pro Egito, e aqui eu não tô contando uma história linear, mas apenas fatos aleatórios, e quando ela volta pra lá, ela encontra um homem que era amigo de Júlio César, o querido Marco. E aí, menina, eles começam uma relação e lá, e não me vem ao caso agora, mas a questão é que ela, olha só que sedutora, ela acaba se casando com outro irmão, com o segundo irmão, né? Porque assim, casar com o irmão lá era super comum. E depois ele acaba sendo morto também, né? Envenenado, inclusive, após a morte de Júlio César. Mas aí, quando ela vai seduzir lá o boy dela, novo, Marco, que era amigo de Júlio César, ela se veste da deusa Afrodite, e ele se veste de Baco. E aí tem lá, né, mil coisas aconteceu. Aí vamos lá saber o que aconteceu, né? Mas até aqui ela já tinha se encarregado da morte de dois dos seus irmãos, ajudado a acabar com uma guerra e iniciar outra. E estava no meio do rolê ali, com mais briga com um monte de romano, e ela tava ali no meio. E vou resumir com duas palavras: parabéns. E mais uma coisa pra saber é que ela era muito vaidosa, ela tomava banho de leite de burra, ela tinha assim um cheiro maravilhoso, então assim, ela era perigosa e sedutora, isso faz parte da história dela. E mais pro final da vida lá, é que ela morre cedo, né, ela tem uns filhos lá com o Marco, acho que 3 filhos provavelmente, 2 ou 3. E aí acontece, quando um carinha lá pega o Marco, ele fala assim que a dona Cleópatra já havia sido. Aí o Marco fica pé da vida e se mata. Aí a Cleópatra ela tava viva, né? Aí ela fala. E ela é capturada. E aí ela fala assim: então, me traga umas uvas, me traga umas coisinhas aí pra eu me enfeitar antes da minha morte. E nem sabia assim se ela realmente seria por ele. Mas acontece é que ela se. E até hoje não se sabe como ela se. Não se sabe. Por muito tempo falou que tinha um mito, né? Que foi com uma serpente, mas nunca encontraram nada de serpente. Já falaram a respeito de ser um veneno, e ela era muito conhecedora desse negócio, então realmente poderia ser um veneno que ela tinha escondido aí, que a dama de companhia dela levou pra ela e também se... não tem como saber. E o mais louco é que até hoje nunca encontraram o corpo de Cleópatra e nem de Marco, nem a tumba, nem nada. Isso é Gente, então assim, a história de Cleópatra é totalmente fascinante e ao mesmo tempo assustadora, tá bom? E eu nem contei 1/3 da história dela aqui. Eu contei só alguns fatos estranhos da história dela. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Comenta aqui no vídeo o que você achou sobre isso aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal caso você não tenha sido inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Boas loucuras pra você. Tchau!